Nutri, eu treino de manhã cedo e eu preciso tomar um café da manhã, senão o treino não vai dar certo. Isso é uma das coisas que eu ainda escuto muito no meu consultório e eu vejo que pela internet acontece muito dessa dúvida ou mesmo curiosidade ou necessidade de realizar o café da manhã e treinar logo em seguida. E diversos nutricionistas, pelo próprio Instagram ou por outras redes sociais, acabam me informando sobre opções de café da manhã que tenha mais quantidade de carboidrato para que consiga fazer um treino mais eficiente e, consequentemente, ter mais estímulo para a hipertrofia. Mas será mesmo que esse café da manhã, que essa ingestão baixa de carboidrato, 1 hora, 2 horas antes do treino ou até 30 minutos antes do treino, vai realmente auxiliar na performance? E assim, quando eu oriento meu paciente que não necessariamente a gente precisaria realizar um café da manhã antes do treino, vem aquela dúvida, tá, peraí, mas e a quantidade de massa muscular que eu vou perder durante aquele período? E o meu treino que vai ficar mais fraco porque eu sinto que vou estar mais fraco ou eu já fiquei fraco a partir do momento que eu treinei em jejum? O que eu faço a partir do momento que isso acontece? Eu vou perder massa muscular? Eu vou deixar de ter resultado? Na verdade, as coisas não são bem assim. De primeiro momento, eu preciso explicar algumas coisas fundamentais. Todo carboidrato que tu ingere vai virar açúcar no teu sangue, mais conhecido como glicose. E a gente vai fazer todo aquele processo de digestão e absorção e a partir do momento que acontece isso, na nossa corrente sanguínea existe a liberação daquela glicose, daquele açúcar e ele pode ir para diversas vias, desde virar um glicogênio hepático, virar um glicogênio muscular, ou se o corpo está precisando, ele já vai fornecer energia para as células que está sendo necessária. E isso acontece simultaneamente. E aí eu já falei um nome muito importante, glicogênio. Glicogênio é o principal substrato, é o principal combustível que vai te dar energia durante o treinamento. E ele são em duas formas, ou a gente tem o glicogênio muscular, ou a gente tem o glicogênio hepático. Glicogênio muscular é utilizado somente pelo próprio músculo, diferente do glicogênio hepático. O glicogênio hepático, na verdade, ele é responsável por manter a glicose plasmática estável e a partir do momento que às vezes tu não tens o consumo de carboidrato, o teu corpo vai tirar um pouco do teu glicogênio hepático e vai fornecer para o teu organismo, mantendo a glicose nos níveis ideais. E a partir daí eu já consigo responder uma das grandes dúvidas pela maioria das pessoas. Nutri, eu estou dormindo no período da noite, eu não estou gastando meu glicogênio, não estou gastando a minha fonte de energia? De certa forma, tu estás gastando, na verdade, o glicogênio hepático. E é ele que não tem basicamente tanta influência para o treinamento comparado com o glicogênio muscular. O glicogênio muscular, ele sempre só vai ser utilizado pelo músculo. Ele não faz esse papel do glicogênio hepático. Então, quando tu acaba dormindo, tu utiliza o hepático, o muscular se mantém naqueles níveis, até porque tu não vais fazer nenhuma atividade física durante o teu período noturno e, consequentemente, a partir do momento que tu for treinar, tu tens o glicogênio muscular disponível. E a partir do momento que tu acorda e vai realizar a tua sessão de treinamento, vai ser ele que majoritariamente vai ser utilizado como fonte de energia. Eu vou deixar uma imagem aqui na tela para vocês terem ideia de quanto de glicogênio muscular a gente utiliza a partir do momento que a gente aumenta o nosso nível de intensidade comparado com o uso de gordura, comparado com o uso de glicose plasmática e com outras fontes de combustível. Então, nós precisamos ter uma boa quantidade de glicogênio muscular. Só que é aí que está o pulo do gato. Para que a gente consiga formar o glicogênio muscular, é necessário um tempo de 4 a 6 horas para a formação desse glicogênio muscular. Então não vai ser o teu café da manhã que vai te dar energia para o teu treinamento. Muito pelo contrário, vai ser a tua refeição do dia anterior. Melhor ainda, vai ser as refeições do teu dia anterior que, consequentemente, vão aumentando a quantidade de glicogênio muscular durante o dia e a partir do momento que tu acorda no outro dia, tu tens um bom estoque para realizar esse treinamento. Mas para que eu não fique somente na teoria, eu quero trazer um estudo, na verdade, publicado esse ano, 2025, pelo Jornal Europeu
de ciência do esporte. Esse estudo pegou um grupo de participantes e dividiu para que eles fizessem um consumo de 3 refeições e cada um fez cada uma das refeições. A gente chama de estudo crossover. Uma das refeições era alta em uma quantidade de carboidrato, outra refeição era moderada com ingestão de carboidrato, mas parecida em calorias comparado com a primeira refeição, e a outra refeição era uma refeição placebo, onde eles buscaram manter somente a textura e até o sabor das outras refeições, mas que na verdade não tinha nada de calorias. E o objetivo do estudo era avaliar se essa refeição pré-treino realizada no período da manhã, ou seja, no café da manhã, poderia aumentar a performance desses indivíduos. E a refeição com uma boa quantidade de carboidrato, só para vocês terem uma ideia, eu resolvi planilhar ela aqui no meu aplicativo de dietas e mais ou menos teria 2 fatias de pão de forma, um ovo, 2 unidades de banana grande, em torno de 200 gramas, meia colher de sopa de manteiga, 1 unidade de maçã e 150 ml de leite. Ou seja, era uma refeição muito bem ajustada para quem ia treinar. E vale ressaltar, essa é uma média da quantidade, sabendo que o controle e o cálculo foi calculado com base no quilo de peso dos participantes. E a refeição com uma quantidade moderada de carboidrato tinha 1 fatia de pão, 2 ovos, 3 colheres de manteiga para fazer os ovos justamente para ter uma maior quantidade de gordura, e em torno de 20 gramas de pasta de amendoim. Ou seja, mantinha a quantidade de calorias, mas a quantidade de carboidratos, que é o combustível principal para a nossa performance no treinamento, acabava sendo menor. E quando eles avaliaram a performance no treinamento, que foi um treino full body, mantendo um período de 90 minutos, onde eles fizeram em torno de 12 séries válidas de treinamento, em que eles atingiam nota 10 da percepção subjetiva de esforço, levando em consideração 80% de um RM, não tiveram diferenças significativas no volume de treinamento, consequentemente na performance. E aí a gente já consegue perceber, de acordo com esse estudo que foi muito bem controlado e desenhado, que fazer uma refeição com uma boa ingestão de carboidratos de manhã cedo não vai afetar significativamente o teu volume de treino, muito menos a tua performance, não sendo tão interessante assim. Mas o que eu quero também te falar nesse vídeo é que se tu faz desse jeito e tu se sente bem fazendo assim, não tem problema. Mas o que eu vejo mais no consultório é a questão da logística do paciente a partir do momento que ele faz uma refeição muito cedo antes do treinamento. Porque, primeiro, isso às vezes pode trazer algum desconforto gástrico, já que tem pouco tempo entre a ingestão desse café da manhã e o próprio treinamento, e também está relacionado com o nível de saciedade, pensando principalmente na parte da manhã. Sabendo que, se eu estou fazendo uma refeição 5 horas, 5 horas e meia, 6 horas, e eu vou fazer o treinamento mais 7, 7 e meia, será que a ingestão de calorias após o teu treinamento não vai ficar um pouco menor? Porque é isso que eu percebo na prática, já que a gente precisa controlar uma quantidade total de calorias e a gente precisa distribuir ela muito bem no período da manhã. E se a gente acaba distribuindo um pouco demais, consequentemente a gente vai prejudicar a distribuição ao longo do teu lanche da manhã, e isso vai favorecer talvez o aumento de beliscada, já que tu não está tão saciado, e consequentemente a saída do cardápio alimentar. Mas se tu ainda não se sente bem em realizar um treinamento em jejum, coloca um pouco de calorias nesse teu pré-treino, justamente para te manter saciado e consequentemente realizar um bom treinamento. Até porque a gente tem alguns estudos mostrando que a fome pode prejudicar a performance no treino. Mas assim, se tu percebe que tu faz esse teu pré-treino e tu começa a sentir muita fome nessa parte da manhã, talvez seja interessante a gente melhorar essa tua logística para que tu consiga ter maior adesão e consequentemente um melhor resultado no final das contas. Já que não é a refeição pré-treino que vai te trazer tanto resultado assim. Então, se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve e a gente se vê por aí.